Pessoal, agora eu vou falar rapidamente aqui sobre os erros e aí vai terminar a revisão do conteúdo, né? Quando a gente for falar na próxima aula sobre o levantamento altimétrico, eu vou fazer uma outra revisão com vocês, mas vai ser pela webconferência, da parte dos cálculos de azimuth e das coordenadas x e y de uma poligonal fechada. E calcular os pontos de detalhe, usando os métodos de radiação, bilateração, interseção e estação livre. Tá? A gente vai conversar sobre isso online, ao vivo. Tá? Eu vou fazer a apresentação novamente para vocês poderem tirar as dúvidas. E tudo isso vai fazer parte da primeira avaliação. Tá? E aí depois eu vou começar a gravar a parte do levantamento altimétrico, que aí isso vai fazer parte da segunda avaliação. Então aqui eu vou falar rapidamente dos erros, né? Então quando a gente fala em erro é porque a gente tem que conhecer um valor real e um valor medido. Toda vez que a gente faz uma medição, né, a gente acarreta em erros, porque a gente usa algum instrumento para fazer essas medidas, né? E os instrumentos eles não são 100% precisos. Eles têm um erro inerente a eles, tem o erro nosso também de realizar um determinado procedimento por falta de conhecimento e prática, né? Então, as nossas medidas sempre vão ter um erro. Como que a gente calcula o erro? A gente tem um valor medido e a gente conhece o valor real, então a gente calcula o erro verdadeiro. O que acontece é que a gente não tem o valor real na maioria das vezes. Então, quando a gente faz as medidas, a gente quer que elas estejam valores muito próximos entre si. Isso quer dizer que a gente espera que esteja uma alta precisão nas nossas medidas. Mas a gente não sabe exatamente qual seria o valor real, verdadeiro, esperado, né, para aquela medida que eu realizei, seja uma medida de distância ou de ângulo. Então, supondo que o nosso valor verdadeiro estivesse aqui, mas todas as minhas medidas deram aqui. Por quê? O que pode ter acontecido? Vamos supor que o meu equipamento, né, minha estação total, tivesse um problema na medida dos ângulos horizontais, né? Tivesse dando uma diferença de 1 grau nas medidas. Vamos supor que eu fizesse 10 medidas do mesmo ponto, do mesmo alinhamento. Elas iam dar valores muito próximos. Só que como o equipamento está estragado, sempre vai estar 1 grau a mais do que deveria ser na realidade. Então é isso que acontece aqui. A gente tem uma alta precisão, mas aqui o nosso valor real está deslocado 1 grau de diferença. Então, se eu souber que realmente tem esse problema, então eu consigo calcular o valor verdadeiro. Tá? Então aí eu vou saber o que a gente chama de bias, que é a exatidão mesmo, está relacionada à acurácia do meu levantamento. Então eu vou saber que, por exemplo, todas as minhas medidas têm uma tendência, um bias, uma diferença em relação ao valor real. Certo? Mas eles têm alta precisão. Então quer dizer o quê? Que o meu levantamento tem alta precisão, mas tem uma pouca acurácia, baixa acurácia. Está errado o levantamento, porque o valor real está deslocado 1 grau do valor verdadeiro. Mas na maioria das vezes a gente não tem esse controle, tá? A gente não sabe qual que é o valor verdadeiro, a gente não sabe essa bias, essa tendência. Então muitas vezes a gente assume a média, né, que é uma medida, pega todas essas observações, calcula a média, que esse valor mais frequente, mais provável, é o meu valor verdadeiro. Então a gente usa as medidas de precisão como indicativo do erro, tá? Mas isso é porque a gente não conhece o valor verdadeiro. Então a incerteza da medida está relacionada ao desvio padrão, que é qual a dispersão das minhas medidas em torno do meu valor médio. Né? Então, como eu disse, a gente tem os erros de observação porque a gente sempre utiliza algum equipamento, alguma forma para fazer a medida. Então, a gente tem medidas de comprimento, peso, várias outras. Quais são as fontes desses erros de observação? Podem ser ambientais, né? Então, eu posso ter um problema de vento, que interfere na medida de temperatura, né? De nuvens, problema de sol, chuva. Tem problema instrumental, que geralmente o instrumental e pessoal são as principais fontes de erro, principalmente pessoal, né? Na maioria dos casos, o problema de uma medida decorre da pessoa que está fazendo a medida. Falta de experiência, falta de atenção, né?
Então, é causados por falhas humanas, cansaço, desatenção, né? Instrumental quer dizer com relação à calibração do equipamento. O que acontece muitas vezes? Lá no LAG a gente tem muita dificuldade de fazer essa calibração dos instrumentos. Não tem ninguém que faça na universidade, a gente tem que pagar por fora uma empresa para fazer, e é feita a cada 2, 3 anos, sendo que o certo, devido ao uso, seria fazer a cada 6 meses. Então, acontece muito da gente ter erros decorrentes de problemas instrumentais. É por isso que a gente é bem flexível na tolerância dos erros nas medidas. Então, a acurácia é quando eu tenho conhecimento do valor verdadeiro, certo? Então, esse aqui é um exemplo clássico. A acurácia seria se eu tivesse acertado o alvo. Esse aqui é exato e preciso. Todas as observações estão próximas dos valores entre si, todas acertaram o centro do alvo, ou estão próximas do centro, do valor verdadeiro. Nesse caso, eu tenho várias medidas com valores próximos entre si, então eu teria um valor médio aqui no meio. Mas ele tem um deslocamento em relação ao valor verdadeiro. Como eu disse no caso do problema no equipamento. Então aqui é inexato, mas é preciso. E aqui é tanto inexato e impreciso. Então as medidas têm valores diferentes entre si e estão longe do valor verdadeiro. Aqui é exato, eles estão próximos do valor verdadeiro, mas tem uma maior diferença entre as medidas. O ideal seria esse, exato e preciso. Mas na maioria dos casos a gente não consegue medir a exatidão, só a precisão. Então a gente quer que seja o mais preciso possível. Quais os tipos de erros que nós temos? Grosseiros, sistemáticos e acidentais. Grosseiros é quando a medida extrapola 3 vezes o desvio padrão. Tem uma grande dispersão nos valores. Vamos supor que eu fiz 3 medidas do ângulo, né? Um deu 23 graus, 40 minutos, 10 segundos. O outro deu 23 graus, 40 minutos, 20 segundos. O outro deu 23 graus, 40 minutos, 12 segundos. Então, o valor está muito próximo. Aí eu vou e tem um que deu 24 graus, 40 minutos, 10 segundos. Tem diferença de mais de 1 grau. Então, esse valor, esse aí foi uma medida errada. Então, provavelmente devido ao erro de anotação, desatenção, né? Algum problema no equipamento. Então, a gente tem um erro grosseiro é muito grande é esse. Notar 196 em vez de 169. Acontece muito, a pessoa perdeu um erro na contagem de lance, né? Então, você foi lá com a trena, fez uma medida, parou em determinado ponto, o colega continuou a medida. Vocês fizeram 3 medidas assim de lance, né? A cada 20 metros. Só que aí você vai e anota só 2. Então, em vez de falar que foi 3 vezes 20, né? 60 metros, você fala que foi 40 metros. Então, tem um erro de 20 metros aí. Então, isso é um erro grosseiro. Sistemática é quando ele se acumula no trabalho, né? Então, eles sempre apresentam o mesmo sinal, positivo ou negativo, e geralmente é decorrente de erros nos instrumentos. E temos os aleatórios, que acontecem sem a gente saber. Toda medida tem um erro. Por exemplo, erros acidentais. Você inclinou um pouquinho a baliza. São erros pequenos, né? Os erros acidentais, e que a gente não tem muito controle. Então, aqui a gente viu, né, então, como calcular o erro aparente verdadeiro, né? Vimos como calcular a teoria do, aqui, o erro médio quadrático, certo? Isso aqui, então, isso que é interessante, que a gente viu como calcular o erro médio quadrático da média aritmética, que é o quê? Os resíduos, a diferença da média e a medida, elevado ao quadrado, faz o somatório e divide por n, que é o número de pontos. Por exemplo, se uma poligonal tiver 4 lados, seria 4 vezes 4 menos 1, que é o grau de liberdade para um levantamento de uma amostra, né? E a gente teria o erro médio daquele levantamento, daquelas medidas. Né? A gente fez um exercício sobre isso. Calculamos o valor mais provável, considerando a média ponderada, né? Usando como peso o inverso do erro. Certo? Então é isso, pessoal.